Ok, vamos começar essa nossa aula de hoje. Com essa nossa programação de hoje, vamos concluir o capítulo 2, basicamente, né? A gente vai definir a relação constitutiva em meios dielétricos, né? Meios isolantes do ponto de vista elétrico, né? Vai agora fazer a definição final do vetor densidade fluxoelétrica. A gente definiu o vetor densidade fluxoelétrico no vácuo, né? Simplesmente por D igual a epsilon 0E, né? Vocês estão lembrados, né? Mas agora vai ter a definição mais geral no meio material, tá? Esse aqui não vale mais, só no vácuo, né? E vamos tentar a forma final das equações de Maxwell para a eletrostática. Vamos falar sobre alguns tipos de dielétricos. E, finalmente, vamos falar sobre energia eletrostática, né? Vocês lembram que a gente derivou que para um sistema, vou voltar aqui, sistema composto de cargas livres e ligadas, né? Então a gente computou o efeito combinado de cargas livres, representada pela densidade de cargas livres, ρF, ou free, né? E por um estado de polarização da matéria, né? P. A gente mostrou que o efeito elétrico medido pelo potencial, né, podia ser escrito dessa forma aqui, com uma combinação de dois termos, um termo que denominou de a densidade de cargas efetivas no volume, né? E um termo de superfície que apareceu como sendo a densidade de cargas ligadas ou bound de superfície, né? Essa densidade de carga volumétrica efetiva era a combinação de dois termos aditivos, né? A densidade de cargas livres e a densidade de cargas ligadas no volume, e a densidade de cargas ligadas ele mostrou que era dada por menos divergente de P, né? E na superfície a densidade de cargas ligadas de superfície era a projeção da polarização na normal para o exterior, né? O exterior do volume na superfície, certo? Okay? Então a pergunta é: quais são as consequências agora, né, de ter as duas coisas conjuntamente, né? Aqui é a consequência da função potencial, mas a pergunta é quais são as consequências nas equações de Maxwell, como é que elas ficam agora, certo? Ora, observem que quando eu tenho potencial dado por uma combinação de termos, né, carga de volume, carga de superfície, carga filamentar eu não incluí, mas podia ter aqui um termo separado de carga filamentar, seria mais uma contribuição, né? E quando você obtém E igual a menos gradiente de φ, tá? Isso quer dizer que o rotacional de E dá zero, né? Isso não muda, certo? O E é menos gradiente de φ, ou seja, o rotacional de E é igual a zero. O divergente, voltando agora, né, a gente falou que D era epsilon 0E, né? Agora vamos tirar o D e vamos voltar para o epsilon 0E novamente. O divergente de epsilon 0E é o que aparecer aqui em cima no numerador da expressão potencial, tá? Antes era carga livre, agora é essa carga efetiva. Então o que aparece aqui é uma densidade volumétrica de cargas, certo? A pergunta é a seguinte: por que esse termo aqui não aparece? Porque ele não aparece aqui, tá certo? Na equação diferencial. Ele aparece quando você integra. Se tiver carga de superfície, esse termo vai aparecer. Então ele aparece aqui, certo? Mas não na expressão diferencial. Então na expressão diferencial, em que você calcula o divergente de epsilon 0E, você só vê quem é que existe no volume e joga aqui, tá? Então essa é a equação para o divergente. Então o rotacional de E é zero, né? Certo? Não mudou nada. E o divergente de epsilon 0E é o que aparece no numerador da expressão potencial na integral de volume, certo? Então vamos ver o que é ρ efetivo, né? Ρ efetivo é a soma de ρ livre com ρb, que é menos divergente de P, né?
Então isso aqui vai dar, vou fazer aqui devagarzinho, né? Divergente de ε0 é ρ efetivo, que por sua vez é ρ livre mais ρb, e por sua vez é ρ livre mais ρb, que é menos divergente de P. Certo? Então, se eu passo isso para cá, eu fico com divergente de ε0e mais P igual a ρ livre, ρf, né? Certo? Então, é a divergência desse vetor aqui que dá a densidade de cargas livres, certo? Então, agora a gente vai fazer a definição desse vetor, vai chamar esse vetor de D. Por definição, é o que aparece aqui, cuja divergente dá a densidade de cargas livres, né? Então, 0 é mais P. Essa relação aí, tá, que a gente obteve, é chamada a relação constitutiva no meio dielétrico, né? Ou seja, você precisa saber de que forma o dielétrico, representado por P, responde à aplicação do campo elétrico para saber quem é esse vetor dele. Se você estivesse no vácuo, o que tem no vácuo? Tem dipolo? Não. Então, a polarização do vácuo é quanto? 0. O vácuo não tem matéria, não tem dipolo, certo? Então, no vácuo, D igual a ε0e, que era a relação que a gente estava trabalhando até agora, né? Muda o primeiro material, bom, tem que ver como é que o material reage ao campo aplicado. O campo separa as cargas, essas cargas separadas produzem um campo adicional, e então isso precisa saber. E esse vetor é aquele nomezinho que a gente já conhecia, né? Densidade do fluxo elétrico ou vetor deslocamento elétrico, né? Também. Unidade, né? Coulomb por metro quadrado igual a unidade de P, Coulomb por metro quadrado. Né? Observe que a ε0 só multiplica o eta, certo? Isso aqui é a permissividade do vácuo, 8,854 vezes 10 menos 12, né? Fala por metro. Certo? Então, com isso, a gente está agora com a forma final das equações de Maxwell. Essa é a segunda das equações, né? Divergindo de D igual a densidade de cargas livres, certo? Então, pessoal, a partir de agora, vai escrever as equações de Maxwell dessa forma, né? Rotacional de E igual a 0, divergente de D igual a ρ, em que ρf, esse F eu vou tirar, e vai ser chamado de ρ agora, certo? Então, está implícito que a densidade de carga que aparece nessa equação de Maxwell é apenas a componente livre das cargas, certo? Cargas ligadas estão escondidas dentro do P aqui. As livres estão aqui na equação de Maxwell. Então, D, para o D, só diz carga livre, né? Então, essas são as equações válidas independente da matéria que você utilizar, certo? Na eletrostática, né? Mas, observe, né? O teorema de Helmholtz diz que você precisa de duas propriedades, né? Rotacional e divergente do campo, para resolver o campo. É isso, basicamente, né? Mas são aqui tem duas quantidades distintas, certo? Eu preciso de mais uma relação. Qual é a relação que eu preciso? A relação constitutiva no meio. Daí eu consigo resolver. Sem isso aqui não dá para resolver isso aqui, né? Preciso saber isso aqui, preciso saber como o material se polariza e assim por diante. A gente vai ver alguns exemplos já já. Como é que ficam as formas integrais das equações de Maxwell? Forma integral. Bom, rotacional de E igual a 0 implica a circulação de campo é 0. E a outra é que o fluxo elétrico é igual a carga livre envolvida. Certo? É importante entender isso aí. Tá? Se não tiver carga livre, quer dizer que D igual a 0? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que o fluxo elétrico vai dar 0. O fluxo elétrico num circuito fechado vai dar 0. Não tem carga livre. Mas não quer dizer que o vetor D em si seja 0. Tá? Ele vai existir. Tá? Exemplo. Vou fazer esse exemplo aqui. Ó. Considere esse cilindro verde, né, polarizado uniformemente, certo? É um pedaço de plástico, digamos assim, polarizado
polarização dentro igual a P, constante. Então eu teria densidade de cargas ligadas, né? De volume e de superfície, né? Só lembrando aqui, o ρB, né? Só voltando, né? Menos divergente de P isso aqui dá menos dp0dz, que é zero, né? P0 é constante, tá? Não tem carga de volume, só tem carga de superfície. Carga ligada, né? Então, isso aqui vai dar P0 na tampa de cima, né? Aqui, tá? Então tem uma densidade de cargas ligadas residuais que ficam aqui em cima. É isso? Carga QB na tampa de cima, cuja densidade é P0. E na de baixo, o N está para baixo, dá menos P0 na tampa inferior, certo? Carga total na tampa de cima ligada positiva é QB P0 vezes a área, né? Por metro quadrado vezes a área da tantos cúbicos, certo? Isso aqui é na tampa de cima, né? E vou botar QB mais, né? E QB menos na tampa de baixo vai ser menos P0 e A2 tampa inferior, certo? Tá. Bom, e se eu quisesse calcular o fluxo elétrico para o exterior desse cilindro cinza fechado aqui, que pega uma das tampas, quanto é que ia dar? Qual seria o fluxo elétrico para o exterior da região limitada pela superfície cilíndrica cinza aqui? Daria quanto? Então você vai perguntar, bom, tem carga livre envolvida? Esse problema? Não. Não tem carga livre. Tem carga ligada, certo? Então isso aqui vai dar quanto? Zero. Embora haja cargas de polarização, mas a carga livre não existe. Problema, sabe? Então o fluxo elétrico é zero, né? Isso aqui é o resultado. Agora, se você perguntar, bom, o que é o fluxo de ε0E, certo? ε0E, o E veio qualquer carga. O campo elétrico não tem diferença se é carga livre ou ligada, certo? Então se eu calculasse o fluxo de ε0E, desse sigma ia dar a carga total envolvida, que é QB, nesse caso. Vai dar QB. Né? Então vai dar esse valor, que é P0 e P2, né? Na tampa de cima, né? Aqui estão os valores, certo? Das densidades. Entenderam a diferença? Carga livre ligada? Carga livre são aquelas cargas que você vai no laboratório, certo? Pega um circuito, tem um capacitor, carrega o capacitor com uma fonte de tensão, né? Você tem a carga negativa que livremente vai de um sistema, de um eletrodo para o outro, fica lá separado, certo? Essas são as cargas livres. Você bota um dielétrico entre os eletrodos, essas cargas livres, elas puxam, separam as cargas do plástico do dielétrico, certo? E você tem carga ligada no dielétrico. Isso é coisa diferente. Tá? Esse tipo de coisa aqui. Muito bem. Bom, a gente quando lida no capítulo 3 vai resolver problemas de valores de fronteira, né? Então você tem geralmente fronteiras entre meios distintos. Você pode ter um tipo de meio com um tipo de propriedade e outro meio, certo? Meios 1 e 2. Né? Então você tem soluções das equações de Maxwell, né? No meio 1, E1 e D1, e soluções do outro lado, E2 e D2. Né? Você tem soluções gerais, certo? A pergunta é como é que você conecta essas soluções na interface entre os dois meios, né? Então, se você tem, vamos definir a normal, o versor dirigido de 1 para 2, certo? Tá? O que quer que seja o em 2? Se um for de cima e 2 for de baixo, então N vai para baixo. Tá? Então, definidos 1 e 2, N vai de 1 para 2 sempre. Tá? Bom, então, como é que a gente deriva as condições de contorno? Ou seja, como é que os campos se conectam na interface, né?
Então, a gente vai usar as equações que nós temos, as equações de Maxwell e na forma integral, especificamente. Né? Aqui está a situação. Temos aqui um cilindrozinho, certo? Uma base de área delta sigma e uma altura delta H. Ele vai calcular, vai usar as equações de Maxwell, né? Forma integral, e vai fazer encolher esse delta H até zero. Tá? Se eu usar a lei de Gauss inicialmente, né, o que acontece? O fluxo para o exterior desse cilindro é a carga livre envolvida. Né? Então, vamos fazer o limite quando delta H tende a zero, esse fluxo. Ora, no limite, se tiver carga de superfície livre, né, OS, o resultado desse processo, ou seja, o limite, e quando ΔH tende a zero, né, da integral de ρ dv, vai dar, como a área é diferencial, né, o resultado da integral vai dar ρs delta sigma. Esse já é o resultado do limite. Né? Se a carga só está na superfície, então o resultado é a carga que está ali, é a ρs delta sigma. E o fluxo para fora do cilindro vai ter uma contribuição lateral, uma contribuição na tampa de cima, certo? Vai ser, aqui o D é D2, né? E aqui é D1. Você vai ter D2, projeção na normal, para fora, né? Para cima, delta sigma. Contribuição da tampa de baixo vai ser D1 vezes o menos N, né? Então vai dar menos D1 delta sigma mais alguma coisa proporcional à área lateral, que é proporcional a quem? Delta H. Tá? Então esse é o resultado da integral do fluxo. Né? Esse aqui é o fluxo no cilindro, certo? Então, no limite, quando ΔH tende a zero, vou fazer sigma primeiro, vai dar o quê, né? Bom, vai dar, isso aqui não depende de ΔH, né? E isso aqui vai para quanto? Vai para zero, né? Contribuição lateral, certo? Então, isso aqui vai dar delta sigma, D2 menos D1, escalar e quando eu igualo isto aqui com isso, né, o delta sigma cancela, eu tenho a primeira condição de contorno obtida da lei de Gauss, né, que existe uma descontinuidade na componente normal que vale ρs. Se houver uma densidade de cargas livres, ρs tem uma descontinuidade na componente normal. Isso quer dizer o seguinte: se eu fizesse um gráfico, digamos que um gráfico versus a coordenada normal, chamado xn, certo? Então aqui está a interface, né? Aqui é a região 1, aqui é a região 2. Se eu fizesse um gráfico do D normal, então teria algo assim, né? Chega aqui, tem um salto para baixo ou para cima. Se for para baixo, né, digamos, essa descontinuidade seria a densidade de carga superficial. Se for para baixo, é porque a densidade de carga superficial é negativa. Se o salto for para cima, a densidade de carga é positiva. Se não houver salto nem para cima nem para baixo, é porque não tem carga de superfície. Né? Então, se ρs é igual a zero, a função D normal, ela se emenda continuamente, né? Não necessariamente com a derivada contínua, mas a função é contínua, sabe? A derivada de um lado pode ser diferente da derivada do outro, mas a função em si é contínua. Então isso aqui para ρs igual a zero. Em que circunstâncias aparece uma densidade de carga superficial numa interface? Bom,
aparece, por exemplo, se você tiver contato entre, primeiro caso, condutor de elétrico. Tá? Vamos dizer que isso aqui seja vácuo por enquanto, já que eu ainda não falei em permissividade de forma geral. Tá? Então, um condutor eu posso carregar com a fonte de tensão, né? Ele vai adquirir carga. Essa carga sempre vai para a superfície, porque caso contrário ficaria no interior, no regime estático, né? E com o campo as cargas ficam permanentemente sendo em movimento, se eu tivesse carga dentro do condutor. Como no equilíbrio isso não acontece, então no volume, tá certo, não tem carga. Então a carga fica na superfície. Se for, por exemplo, uma carga livre positiva, vai ficar aqui na superfície, né? O que acontece, né? Dentro o campo é zero, ou seja, E igual a zero, D igual a zero, e só tem campo do lado de fora, né? É ID. Então a condição de contorno diz o quê? Bom, aqui vai ter carga de superfície no condutor, né? Então você vai ter D2, chamado de D normal, menos D1, que é zero, igual a OS. Então, num condutor, a componente normal de D é uma medida da densidade de carga superficial. Né? Como isso aqui é vácuo, então E normal seria D sobre ε0, né? Ou S sobre ε0. Então, interface, ρS vai aparecer numa interface de elétrico condutor. E vai aparecer também, certo? Numa interface condutor, como a gente vai ver no capítulo 4, certo? Então, se tem uma corrente fluindo numa interface entre condutores diferentes, né? Então você tem acúmulo de carga na interface. As capacitâncias parasitas de circuitos eletrônicos são exatamente isso. Tem solda, né? Um condutor diferente, um pedaço de alumínio, certo? Você tem corrente fluindo, então tem nessas interfaces, nessas soldas, vai aparecer sempre um pouquinho de carga acumulada. Isso faz com que o circuito responda mais devagar. Toda vez que você tem capacitância, né? O circuito ele vira um filtrozinho e começa a responder mais devagar. Né? Então, condutor também, você tem carga de superfície e condutor de elétrico. De elétrico, não tem. Carga livre, né? Só se eu pegasse um pedaço de plástico, outro pedaço de plástico, 2, né? Viesse com eles, aproximasse, botasse uma folha de alumínio no meio e prensasse, né? Carregasse a folha, deve ter a carga de superfície entre os dois, né? Mas assim, naturalmente não. Tem dois pedaços isolantes, não tem carga livre na superfície, certo? Bom, então a primeira condição de contorno foi essa, né? Que eu acabei de derivar, né? Forma geral, essa aqui. Existe uma descontinuidade normal que é dada pela densidade de carga livre superficial. Não tendo densidade de carga livre superficial, descontinuidade dá zero, certo? Bom, a segunda condição de contorno vai derivar não de uma das formas integradas da equação de Maxwell, mas de uma forma um pouco diferente, né? A gente tem aqui que rotacional de E igual a zero, né? Se eu integrar no volume fechado, isso aqui dá o quê? Tá? Lembra-se que eu falei lá no capítulo 1 que tem uma relação dual ao teorema de Gauss. O teorema de Gauss diz isso aqui, ó, integral de volume do divergente de um vetor é o fluxo para o exterior da região, né, do vetor. O dual é botar isso aqui produto vetorial, certo? Essa é a relação dual. Então, isso aqui quer dizer o quê, né? Se tem essa relação dual, integral de volume do rotacional de um vetor é a integral de superfície do produto vetorial, então isso aqui eu posso transformar numa integral de superfície, né? Essa pode ser uma equação de Maxwell no lugar da circulação, né? Pode ser essa aqui, certo?
Vamos usar então essa relação para derivar a segunda condição de contorno. Tá? Se eu aplico essa condição de contorno aqui no nosso cilindro, se eu aplico essa relação integral para esse cilindro, mesmo cilindro, no limite que ΔH tende a zero, isso aqui vai dar o quê, né? Na tampa de cima vai dar delta sigma, olha assim, limite quando ΔH tende a zero, dessa integral de superfície fechada igual a zero, né? Na verdade é um zero vetor aqui, só para economizar, ele está fazendo assim. Isso aqui vai dar a contribuição da tampa de cima, que vai dar a área da tampa de cima é N delta sigma, vetorial é do lado 2, né? Do lado 2 o campo é 2, aqui é 1. Então a gente calcula nessa tampa, N, né? E delta sigma é para fora, certo? Na de baixo vai dar menos N. Mais alguma coisa na superfície lateral que é proporcional à área, certo? Agora vai ser um vetor, né? Mais chamado de um alfa vetor vezes ΔH. Tá? Então é o limite disso quando H tem a zero que a gente quer calcular, que dá zero, né? Então o único termo que vai para zero é esse aqui. Delta sigma sai, fica então a condição de contorno, a segunda, N vetorial é 2 menos é 1 igual a zero. Ou seja, da segunda equação de Maxwell, rotacional de S, chega-se a essa relação aqui. O que quer dizer isso aqui, né? Bom, essa relação diz que o vetor de diferença se o produto vetorial é zero porque ele é o quê? Paralelo a N. Né? Então, se ele é paralelo a N, vou construir aqui dois vetores que têm essa propriedade, né? Aqui está o N. Digamos que o E2 nesse ponto, ó, esse aqui é o lado 2, né? Nesse ponto o E2 aponta para baixo, tá certo? Fazer bem. Esse aqui é o E2. Então, para mim que eu construir A1, eu tenho que fazer tal que a diferença seja paralelo, ou antiparalelo, né? Certo? Aí, né? Então, eu tenho que fazer o E1 com a extremidade terminando nessa linha que eu desenhei aqui, por exemplo, ou para baixo, certo? O que faz, né? Ou seja, as extremidades de E1 e E2 têm que terminar numa linha paralela a N. Porque desse jeito a diferença E2 menos E1, nesse exemplo aqui, é esse vetor aqui. É 2 menos 1, é o que vai de A1 até E2, né? O produto vetorial desses dois dá 0. Tá? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os dois vetores têm uma propriedade em comum. Eles têm a mesma componente tangencial. Então, esta condição de contorno quer dizer que a componente tangencial do campo é contínua. Tá? Então, N vetorial por diferença de vetores de ser zero quer dizer que os campos têm que ser de tal forma que a componente tangencial de zero. Tá? Ok? Voltando então ao nosso exemplo do condutor, se é tangencial contínuo, né? Isso aqui é um condutor carregado, né? E se no condutor do campo é zero, quer dizer que o campo do lado de fora tem componente tangencial nula. Então, num condutor, o campo é sempre ortogonal, sempre normal. Ora, isso faz sentido, né? Todo condutor tem potencial constante,
que o campo elétrico é ortogonal a uma equatorial, sabe? Okay. Então, em síntese, né, as condições de contorno. Então, isso aqui é a D normal. Se fizesse o gráfico do E tangencial, né? Vou jogar aqui no espaço. Se eu fizesse E tangencial, né, versus a coordenada normal, quando chegar essa interface, tem uma função aqui, tá certo? Vai se emendar de forma contínua com a função na interface, né? Então ela se emenda continuamente, certo? Nunca há descontinuidade no E tangencial, né? Então D normal pode ter descontinuidade se tiver carga de superfície, e a tangencial nunca tem descontinuidade. Então, resumindo, né, condições de contorno que a gente obteve, né? A gente vai usar isso no próximo capítulo mais, né, para resolver E tangencial contínuo, que é essa equação aqui, uma equação vetorial, e a outra é D normal descontínuo se houver carga de superfície. Certo? Muito bem. Vamos falar agora sobre alguns tipos de dielétricos, né? O meio mais simples possível é aquele que o isolante, o dielétrico, né, é linear, homogêneo e isotrópico, né? Essas três propriedades você determina se o meio é linear ou não, vendo como é que ele se polariza sob a ação de um campo elétrico, né? Então, se a relação a polarização aumenta linearmente com o campo, vamos fazer um exemplo já de um meio desse tipo, certo? Então, você tem um meio simples linear, né? Então, cada material tem uma curva de polarização diferente, né? E o que caracteriza essa polarização é o que a gente chama de susceptibilidade elétrica, um parâmetro adimensional, né? Ele é definido com a constante aqui fora, né, para dar certo, adimensional aqui. É um número sempre positivo, certo? Em geral, né? No caso estático, certo? É um número positivo. No caso dinâmico, a gente vai vendo com o Serato Mag 2, né? Que é variante no tempo. Pode haver a possibilidade disso aqui ser negativo, certo? Mas não aqui no caso estático, né? Mas vamos voltar para o nosso feijão com arroz aqui. Então, a polarização é linearmente relacionada através de um parâmetro constante, que é a susceptibilidade elétrica, né? E, obviamente, se você tem essa relação, né? Se eu jogo isso na relação constitutiva, veja, eu estou aplicando o campo numa direção, tá? Eu estou vendo a polarização na mesma direção. Então você vai ter D ε0E mais P, né? Então você tem D igual a ε0, 1 mais que é vezes 0. Tá? E isto aqui, então é 1 mais alguma coisa. Então qualquer meio que não seja o vácuo vai ter um fator de proporcionalidade entre D e E que é maior do que ε0. Tá? Isso aqui é chamado permissividade elétrica do meio, epsilon. Né? Tá? Então você tem D igual a εE. Então nesse caso a curva de ou seja, isso aqui quer dizer que se é linear entre PE, também é linear entre D e E, né? Você tem uma relação linear em que o coeficiente
da curva, a tangente, né, desse ângulo vai ser o epsilon, certo? Né? Permissividade relativa é simplesmente essa razão. Muita gente chama de constante dielétrica também, né? Mas a gente chama aqui permissividade relativa, né, do material em relação ao vácuo. Acho que é, certo? Bom, isso quer dizer linearidade. Homogeneidade é quando essa função não depende. Então, em princípio, pode ser que se tem um material irregular, certo? Densidade variável, né? Então a densidade de postos também vai ser variável, né? Então você vai ter uma função permissividade que varia com as coordenadas. Isso é o que chama o meio não homogêneo, né? Quando o epsilon varia com as coordenadas x no meio. Tá? Se o epsilon não depende da coordenada x, então você tem aí um meio homogêneo, né? Você tem um caso meio linear homogêneo, né? E a terceira propriedade, isotropia, é quando essa relação é a mesma, independentemente da direção do campo aplicado, certo? A grande maioria de muitos materiais, a relação, você aplica um campo elétrico, né? A polarização vai ser colinear com o campo aplicado, da mesma forma o D, né? Independente da direção, certo? O fator de escala é sempre o mesmo. Ou seja, então, quando essa relação se transforma numa relação vetorial, simples, né? Então, se você pode fazer isso aqui para qualquer direção, a gente diz que o meio é isotrópico, certo? Então, meio linear, quando a relação é de linearidade, homogêneo, quando o epsilon obtido não varia com as coordenadas, e isotropia, se a relação é a mesma em cada direção, certo? Só para dar uma ideia, alguns valores de epsilon, certo? De alguns materiais, né? Epsilon relativo, né? Essa tabela aqui é chamada de constante dielétrica, né? Isso aqui é epsilon sobre epsilon zero, na realidade. Isso aqui é um tipo de vidro, rutila, né? Tem altíssima constante dielétrica, certo? 86, a água é 80, né? Aqui germânio é um semicondutor, que é um isolante intrinsecamente, outro semicondutor, certo? 13, né? 12, quartzo é vidro, né? 4,7 a 5, diamante, certo? Também, material acrílico, né? E o ar, observe esses númerozinhos aqui que a gente vai fazer um exemplo agora, certo? O ar, a susceptibilidade é 5 vezes 10 a menos 4, né? É 1 mais 5 vezes 10 a menos 4, 1.0005, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, certo? Vamos determinar a permissividade de um gás, certo? Vamos admitir que o nosso gás é formado de átomos esferocimétricos, né? Como mostrado nessa figura aí. Aqui tem uma nuvem eletrônica, né? Eu aplico um campo externo, afasto, empurro, né? Separo o centro de carga na prática, né? Então a carga positiva se separa em relação ao centro da esfera, digamos assim. Vamos admitir que o campo seja moderado de forma que essa estrutura se mantenha esférica, né? É só uma pequena separação, sabe? Bem pequena, tá? Como é que a gente determina o epsilon? Então vamos ver a origem disso aí, né? Bom, você aplica um campo, determina o número de polo de um átomo, certo? Induzido pelo campo aplicado. Por quê? Bom, se eu separo a carga, eu crio de polo, certo? Eu determino a relação entre o momento de polo e o campo aplicado. Daí eu vou para a segunda parte. Admito que exista, digamos, N de polos por unidade de volume, que é a densidade de polos. Então eu tenho uma relação entre P e E, não é isso? Então eu vou determinar de que forma o material se polariza com o campo aplicado. Finalmente, com a relação entre P e E, eu jogo da relação constitutiva e determino o epsilon. Tá? Essa é a forma de resolver. Tá? Vamos lá. Então, observe que quando eu aplico o campo elétrico, eu empurro essa carga positiva, mas ela vai até um ponto de equilíbrio, a uma separação D. Porque essa esfera de carga negativa puxa a carga positiva para baixo. Tá? Então, no equilíbrio, a força externa é igual à força interna. Né? Então, a força interna mais a força interna dá zero no equilíbrio. Né? A força externa na carga positiva, que é o núcleo do átomo, tá certo? É Q vezes E, né? Certo?
A força que está empurrando para fora é Q vezes E. E a força interna é Q vezes o campo interno dessa esfera, sabe? A força interna, sem botar sinal aqui, é para baixo a força, já sabe, né? É Q vezes o campo interno. Qual é o campo? Vamos admitir que essa esfera esteja uniformemente carregada com densidade ρ0, certo? A nuvem eletrônica, digamos que ela se distribui uniformemente nessa esfera de raio A, né? Chama de A0 raio, certo? Ora, então essa densidade de carga é a carga negativa, que é menos Q, sobre o volume da esfera, que é 4/3 de π a 3. A 0 né? Estou chamando de A aqui, né? Por exemplo, da gente, chama de A. Certo? Essa é a densidade de carga, né? O sistema é neutro, certo? Então observe que esse campo interno aqui, bom, quem é o campo interno de uma esfera uniformemente carregada no interior? Vocês estão lembrados, pessoal? Varia linearmente com a distância radial, não é isso? A uma distância d vale o quê? Ρ0 R, que vale d, sobre 3 ε0. Ele já calcula isso pela lei de Gauss, certo? O campo de uma esfera de carga uniformemente carregada a uma distância d do centro vale isso aqui. E o campo é negativo, né? Tem o sinal aqui, certo? Então a força interna vai ser quanto? Vai ser Q ρ0 d sobre 3 ε0, né? Então força externa, que é Q mais força interna, que já está com o sinal aqui, tá certo? Observe que aqui tem um sinal, tá, pessoal? Ρ0 tem um sinal embutido, tem um negativo, está aqui, né? Então quer dizer o seguinte, que Q vezes D, que é o momento de dipolo, P, faltando alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, deixa eu botar explicitamente a expressão do Ρ0 aqui para ficar mais fácil. Q vezes E vai ficar, ρ0 é menos Q, né? Vai dar menos Q2 sobre 4/3 de π vezes 3 dá 4π a 3 ε0, né? Vezes D igual a 0, certo? Ou seja, é igual a QD sobre 4π a 3 ε0, né? QD é quem? É o momento de polo, né? A separação do centro de cargas vezes a carga positiva, né? Então isso aqui é P. Então o momento de polo induzido vale 4π a 3 ε0 vezes 0. O que a gente obteve aqui, pessoal? Uma relação de linearidade, né? P é linearmente relacionado ao campo aplicado. Isso é um meio naturalmente linear, né? Eu posso botar aqui o 3. Então você mostra que P é 3 vezes ε0, volume do átomo vezes o campo elétrico. Tá? Bom, se eu tenho agora N dipolos por unidade de volume, quer dizer que minha polarização é a densidade de polos, é P vezes N, NP. Ou seja, a polarização é linearmente relacionada ao campo aplicado. Tá? Essa é a relação que eu obtenho. Tá?
obtido que P é 3 epsilon 0 N V vezes E, levou a relação constitutiva D igual a epsilon 0 E mais P. Né? Joga aqui dentro, então eu tenho que D vai ser igual a epsilon 0 em evidência, 1 mais 3 N V vezes E. Essa é a susceptibilidade, né, pessoal? Esse termo aqui é susceptibilidade. Vamos entender direitinho, tá? N é densidade, número por unidade de volume. Isso aqui é volume, esse produto é adimensional. Tá? Esse é o volume de quem? Bom, é bom não confundir, não é o volume do material, não, é o volume de um átomo. Você vai chamar de V0 aqui para a gente poder entender, o volume do átomo. Tá? Densidade de átomos, V0. Tá? Então, a permissividade de um gás, né, de átomos, relativa, é 1 mais, expressão simples, né? 3N/0. Ou seja, a permissividade é proporcional à densidade de átomos. Para um volume de material, de gás fixo, a densidade é proporcional à pressão. Então, se você aumenta a pressão, aumenta a permissividade, certo? Vamos calcular, né? Um número, certo? Que número a gente obtém, né? Ora, a gente sabe que na CNTP, né, se você tem uma atmosfera de um gás de hidrogênio, né? Átomo de esfera simétrica, certo? Uma atmosfera de gás. Vamos botar a temperatura 0 absoluto, 0 grau, 273, né? Kelvin. Tá? Então você pode calcular das relações de gases ideais a densidade, né? Certo? A densidade dá, certo? Se você for procurar no Google, você vai achar 2,7 vezes 10 a 25. Então você tem uma atmosfera de 273 graus, esse gás vai ocupar um certo volume, tá certo? 1 mol do gás, você calcula a densidade, né? Vai dar 2,7 vezes 10 a 25 metros a menos 3. Né? Bom, e o volume de um átomo, né? De hidrogênio, por exemplo, qual é, né? Tem lá, mais ou menos, tem a tabela que tem essas informações, certo? O raio é da ordem de 1,2 angstroms, mais ou menos. Daí você tem o volume, tá certo? O volume V0, né? Vou chamar de A0 aqui, tá certo? Isso aqui dá 1,2 vezes 10 a menos 10 metros, né? Se você jogar na nossa expressão, tem a densidade, tem o volume, né? Quanto é que dá isso aqui? Com essa continha? 1,0006. Tá? Olha a tabelinha aqui, certo? A, né? Tabela para A, quanto é que deu? Tá? 1,0005. Quase 5, né? É claro que cada molécula tem um volume um pouco diferente, né? Tem diferença de tamanho das moléculas, e isso vai modificar esse valor aqui, essa quarta casa decimal. Né? Essencialmente o tamanho, o volumezinho do átomo, quem determina quão grande vai ser essa susceptibilidade, né? Ok? Então esse modelinho aí simples, né, ele é muito útil para você calcular realmente a permissividade relativa de gases. Você sabendo o tamanho dos átomos, o tamanho da molécula, certo? Qualquer molécula, independentemente da forma, CO2, O2, tem CO2 e nitrogênio, né, os tamanhos são diferentes, certo? É uma mistura de várias moléculas. Então, vai influenciar aí nesse valor, certo? Bom, concluindo aí, qual é a implicação de você ter um epsilon, né? Ou seja, o material, qualquer que seja ele, vai ter um epsilon maior que epsilon zero. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: se você tiver uma carga no vácuo, a uma distância R da carga,
O campo vai ser quanto? Q sobre 4πε0 R2, né? Agora, se você inserir essa carga no meio de elétrico, num gel, por exemplo, então na água, tá certo? Bota uma cargazinha pontiforme no meio infinito de permissividade epsilon, né? Nos dois casos, o D aqui, o D vale Q sobre 4πr2, né? Aqui também, certo? Pela lei de Gauss por simetria, né? O D é radial, ele vai valer Q sobre 4πr2. Mas o E vai ser D sobre epsilon, né? Que D é igual a epsilon E, certo? É igual a D sobre epsilon. Então E passa a ser Q sobre 4π epsilon R2. Quer dizer o quê? Que o campo de uma carga dentro de um meio de permissividade epsilon vai ser mais fraco do que o campo da mesma carga no vácuo. Tá? Vamos ver por quê? O que será isso? Tá a carga. Aqui está um dielétrico, certo? Quando eu boto uma carga aqui, eu separo, eu oriento os meus dipolos, né? Não é isso? Eu vou fazendo isso, né? Então, na prática, eu tenho uma separação aqui, ó, de cargas, né? Daí fica uma camada positiva aqui, ó, uma esfera, né? Em torno da carga, e uma camadinha negativa aqui embaixo, certo? A gente vai fazer exemplo no próximo aula sobre isso, né? Então, o campo vai ser o campo dessa carga aqui, mas o campo dessa separação de cargas que está para onde? Para baixo, para dentro. A soma dos dois dá um campo menor do que aquele que existiria sem o material, né? É exatamente essa separação de cargas que faz um campo de reação que se opõe ao campo aplicado, que faz o campo ser mais fraco no dielétrico, né? Bom, e a anisotropia? Né? A anisotropia tem materiais que, cristais em geral, por exemplo, né? Os cristais você pode ter um tipo de conjunto de átomos visto numa direção do cristal e um outro tipo de conjunto visto em outra direção, né? Materiais que têm átomos diferentes, por exemplo, são cristalinos, você pode ter isso aí. Então quer dizer que as forças, né? Se você aplicando numa direção, as forças de reação, né, nessa direção podem ser diferentes das forças na outra direção, né? Então é de se esperar que a susceptibilidade numa direção seja diferente da susceptibilidade em outra. Então materiais desse tipo são ditos anisotrópicos, né? Tá? Então a relação agora passa a ser uma relação matricial, certo? Vou fazer aqui separado, né? Então na direção X, o P, né, ele depende, se o campo for na direção X, ele tem um fator Q de X. Se o campo for aplicado na direção Y, você pode induzir polarização na direção X também, né? É assim, é uma borracha, né? Se você estica aqui, ela comprime aqui, né? Isso? Você pode fazer alguma coisa aqui e induzir o efeito transversal. Então, você tem um outro fator Q de XY, né? E assim por diante, Q de XZ é Z. Né? E a mesma coisa para PY, para PZ, ou seja, você vai ter uma relação matricial P uma matriz coluna, isso aqui é transposta, né? E é uma matriz coluna a relação entre essas matrizes colunas vai ser uma relação matricial, né? P vai ser um ε0, uma matriz que tem 9 elementos, né? Isso aqui é a primeira linha, né? Q de x, Q de xy, Q de xz. Então isso aqui vai dar uma matriz 3x3, susceptibilidade elétrica, né? Vezes zero. Né? Esse que é uma matriz 3x3
teria elementos assim, né, mais ou menos, certo? E da mesma forma, D igual a epsilon zero é mais P, né? Aí eu transformo isso numa relação matricial, tá? D igual a epsilon zero, matriz de identidade, né? 3 por 3, vou dar I3 aqui, vezes E, mais P, que é epsilon zero, que é vezes E. Isso aqui fica epsilon zero, matriz de identidade, dimensão 3 por 3, é o 1, né? 1 em 3, matricial, né? A identidade mais que é vezes 0, né? Isso aqui é a nossa permissividade, que é agora uma matriz. Então, o material que é anisotrópico, a relação mais geral é matricial. Se observa muito efeito de materiais anisotrópicos, né? Você tem, por exemplo, condutores orgânicos. Conduz numa direção, não conduz na outra. Né? Tem essa propriedade. Tem condutividade numa direção, não tem na outra. Esse é o tipo de anisotropia que não é relacionado com a permissividade, é com a condutividade, mas é parecido, a mesma coisa. Você vê muito efeito de anisotropia em passagem de luz em certos materiais. A polarização da luz muda, certo? Por causa da anisotropia do material. Ela responde para o campo aplicado numa direção de um jeito, para o campo aplicado numa direção de outro jeito, né? São diferentemente. Quando a luz passa, uma componente vai numa velocidade, a outra vai em outra velocidade, quando se recompõe, mudou a polarização. Né? Então essas coisas são, ou seja, muito utilizadas para a fabricação de dispositivos, né? Dispositivos óticos também, e assim por diante. Certo? Bom, finalmente, então isso é isotropia e anisotropia, né? Falando em linearidade, né? Homogeneidade, não homogeneidade, isotropia, anisotropia. E finalmente essa parte de elétrons não lineares. A gente fez alguns exemplos aqui de materiais polarizados permanentemente, né? Ó, vamos fazer um exemplo com um cilindro polarizado. Né? A gente admite que aquele estado de polarização chegou naquele estado e ficou daquele jeito. Né? Então são materiais que têm essa propriedade. Material conjunto de polos permanentes, já existe sendo separado permanentemente. Você aplica um campo, orienta todo mundo, tá certo? Orienta de polo, né, no material. Aplicou um campo, certo? E quando você vai retirar, nós sabemos que os dipolos interagem, né? A gente falou em energia de interação, né? Interagem entre si. Se você retirar o campo, eles interagem tão fortemente que a polarização fica mantida. Então, se você fizer E igual a zero, ele fica com P diferente de zero. Né? Então, um material desse tipo, se você observa a curva de polarização dele, você começa a polarizar, só porque ele nunca tenha sido polarizado, né? Estão todos os dipolos orientados aleatoriamente. Você polariza. Daí você, quando orienta todos os dipolos, chega a um estado que você não consegue mais separar efetivamente as cargas, né? Então ele satura, tá certo? Chega no nível de saturação. Então, você quando tira o campo, a interação interna é tão grande que você fica com uma polarização residual, equivalentemente a um D residual. Isso aqui é a curva D de E, tá certo? Né? Então você tem que reverter o campo até você voltar a ter uma polarização nula. E você fica nesse laço de esterese, né? Muito conhecido. Esses materiais chamados ferroelétricos. São os duais dos ferromagnéticos, que têm a propriedade semelhante. Então você tem essa propriedade. E o que é interessante é isso, né? Dado um campo aplicado, você não sabe qual é o estado de polarização do material. Observe, né? Se eu disser que, bom, meu campo vale é zero, né? Quem é D? Ele tem três soluções aqui, ó. Nesse laço aqui no meio ou aqui embaixo. Tem três soluções.
Só vou saber direito se eu souber como é que esse material foi polarizado antes, de onde veio, né? De onde eu vim aqui. Se eu vim daqui, tá certo? Se eu vim daqui, assim por diante. Tá? Então, materiais não lineares são assim, tá certo? Para ficar mais fácil você trabalhar com esses materiais, você tenta reduzir essa incerteza. Então, é tentar ter materiais que tenham um laço de esterese bem estreito, né? Em que a incerteza seja pequena. Mais ou menos está dentro de uma faixa aqui conhecida. Aplicou um campo, ele saturou, tem uma incertezazinha pequenininha no valor de D e de P. Né? Bom, vamos concluir essa aula agora, voltando ao tema de energia, né? Mais por completeza, tá certo? Para dizer que o que a gente obteve em meios lineares de energia, a expressão que a gente derivou anteriormente, todas elas continuam válidas, não mudam nada, certo? Mostrar mais ou menos como é que chega agora no caso mais geral, né? Olha, como é que a gente energiza um condensador ou um sistema elétrico, né? Você tem que vir com uma fonte de tensão, tá? Inclusive eletrostático, né? Vem com a fonte de tensão, aplica a diferença de potencial, movimenta as cargas livres, que é a única coisa que você tem controle, são as cargas livres, certo? Separa as cargas livres, né, de um eletrodo em relação ao outro, e quando essas cargas são separadas, os isolantes que estiverem por perto, os dipolos vão também ser induzidos, né? Você vai criar um estado de polarização. Então, não é a mesma coisa você ter um eletrodo no vácuo, certo? E energizar, né? Se você bota um dielétrico no meio, esses dielétricos atrapalham esse processo, tá? ou facilitam esse processo, depende, certo? Mas a energia é diferente, né? Mas o controle que você tem você vai variando a carga livre do sistema, pouco a pouco, e vai energizando, tá? Então essa é a forma que a gente determina essa energia, né? A gente não sabe mais se o meio é linear ou não, então a gente não pode mais admitir, em princípio, que o meio seja linear ou não. Se o meio fosse o vácuo, o meio é linear, porque não tem polarização. Mas a resposta elétrica do sistema pode ser não linear, porque o dielétrico em si tem essas interações internas, como eu acabei de falar, né? Então, segundo a energia, pode ser que a relação entre carga e potencial seja não linear por causa disso, né? Então, se você tem um determinado momento do sistema em que a densidade de carga volumétrica é ρ e o potencial é φ, aqui está um exemplo, né? Você tem uma região, cargas espaciais são as cargas livres e dielétricas, certo? Então você vai energizando, você vai aumentando a carga livre do sistema e vai calculando a variação de energia. Bom, a variação de energia, né, seria simplesmente φ, o potencial atual, vezes o dq integrado no volume, certo? E o dq, por sua vez, é ρdV, né? ρdV é daqui. Se eu vario o ρ de delta a ρ, a energia varia de delta W, né? Então o que eu faço? Eu vario a minha densidade de carga livre de 0 até o valor final e observo de que forma o potencial varia do seu valor inicial até o seu valor final ρf, né? Então a energia seria dada por essa expressão aqui, a forma mais geral que pode imaginar isso aqui, certo? Tem duas integrais aí. Uma é variar o estado, a densidade de carga de 0 até o seu valor final, né? E a outra é integrar no volume para você calcular a energia total. Essa é a forma de calcular. Isso independe do tipo de dielétrico. Isso vale qualquer que seja o dielétrico, linear ou não, certo? Então você tem que saber de que forma o potencial nesse sistema varia com a densidade de carga, né? Pode ser não linear por causa do dielétrico, ele que vai fazer essa não linearidade, certo? Se a relação, por outro lado, for linear, né? Ou seja, se a densidade de carga num determinado estado for um múltiplo do valor final, K vezes, em que K varia de 0 a 1, tá certo? Então eu posso variar K de 0 a 1, então eu vou variar de 0 até ρf, né? Se o sistema é linear, é porque se eu multiplico a densidade final por K, quer dizer que o potencial também é multiplicado por K, né? Então, se ρ num determinado é uma fração do ρf, é porque o potencial no mesmo estado é uma fração K de
potencial final. Né? Então isso só quer dizer que φ sobre ρ num dado estado é o φ final sobre ρ final nesse estado. Né? Então o que acontece? Vamos olhar, jogar essa expressão, vamos ver o que acontece aqui. A expressão é que a energia elétrica final, esse F é de final, tá certo? Vai ser igual a integral de volume e a integral de 0 a ρf, né? Você varia o ρ de 0 até o valor final. De φ delta ρ, né? Ora, se φ vale K φ final e ρ vale K ρ final, né? Em que K varia de 0 a 1, então delta ρ vale quanto? Isso aqui é um fixo, né? É delta K ρ final, né? Então essa integral que está aqui, ó, vai dar quanto? Substitui aqui, isso aqui é o valor constante, tá? Integral de 0, eu mudei as variáveis para cá, né? De 0 a 1. Não é isso? Esses parâmetros saem da integral. Essa integral dá K2 sobre 2 e dá 1 meio, né? Então a integral nesse espaço aqui vai dar 1 meio de ρ final, K final. Daí tem a integral de volume, então a energia, vou tirar o subscrito aqui F, né? Vai dar 1 meio da integral de volume de quem? De ρ final, chamar de ρ, o valor final vai ser C ρ, o valor final de φ vai ser φ, que é a expressão original que a gente tinha antes, né? Só vale para sistemas lineares, né? Então aquele 1 meio vem exatamente do fato de o φ variar linearmente com o ρ. Daí daquela expressão geral a gente tem esse 1 meio faz isso daqui. Mas a expressão mais geral para cálculo de energia de qualquer sistema é essa aqui. Tá? Sistemas lineares dá aquele 1 meio, ponto de vista da fonte, né, que a gente falou. Tá? Mesma coisa no ponto de vista do campo. Se você varia o ρ incrementalmente de delta ρ, quer dizer que a equação de Maxwell me fornece um incremento de D, cujo divergente desse incremento é associado ao incremento de ρ. Tá? Então, o divergente do incremento é associado ao incremento da densidade de carga. Então, é com isso que a gente vai usar para mexer nessas equações, usar a regra da cadeia, que a gente fez isso antes, certo? Isso aqui é a expressão geral, né? Integral de 0 a ρf. Usa a regra da cadeia, isso aqui vai dar muito parecido, né? Eu posso fazer aqui rapidinho, sabe? Você tem assim, φ delta ρ, né? Que é divergente de delta D, né? A regra da cadeia vai dar divergente do produto todinho divergente de tudo menos delta D escalar gradiente de φ, que é quem? Divergente de φ delta D, né? Menos gradiente é o campo elétrico, então mais quando a gente faz isso aqui, integral de volume, né? Integral em D, integral de volume. Quando a gente faz integral de volume, eu já mostrei antes, esse termo, quando você pega tudo, dá zero, porque os campos caem com 1 sobre R, 2, potencial com 1 sobre R, e a área aumenta com R2.
Daí esse termo não contribui. Então fica algo muito parecido com o que a gente fez antes, só que sem assumir que o meio seja linear, né? Fica algo parecido, ó. Integral de E delta D. Ao invés de ser um meio de ED, é integral de E delta D. Observe que integral é esquisita, né? Limite de integração aqui, ó. 0 até o valor final, que é um vetor, certo? Isso é integral feita no que a gente chama de espaço de estado, né? Eu só estou comentando rapidamente aqui, não vai falar sobre isso em prova, nada disso, tá? Mas só para ter uma ideia, é uma integral de linha, na realidade. Se vocês observarem aqui, integral de linha, só que não é no espaço geométrico, é no espaço de estado. O que é espaço de estado? Bom, é aquele em que os eixos são as componentes do D. Certo? Então, ele está integrando aqui, certo? Em cada ponto da integral de linha, o valor de D é um determinado valor, né? Até chegar no valor final. Então, ele tem que saber de que forma E e D se conectam para fazer essa integral de linha, que pode depender do caminho, certo? Se você pode ter esterese, essa integral pode depender do caminho escolhido. Mais uma vez, se eu tenho o sistema linear isotrópico, né, faço o mesmo artifício da variável K que eu fiz agora há pouco. Eu mostro, tá certo, que o resultado vai dar para o sistema linear aquele um meio que tinha antes, um meio de DR. Né? Então, para um sistema linear, as expressões derivadas originalmente para a energia, tanto do ponto de vista da fonte como do ponto de vista do campo, são as mesmas. D escalar E, né? Rho vezes φ, um meio. Densidade de energia, um meio dE. Se o sistema for não linear, é mais complicado, é a expressão mais geral. Ok? Muito bem. Acho que ele vai terminar por aqui hoje, certo? Até porque tem exercício de monitoria com vocês, né? Uma dúvida?